Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Mateus. Mateus, evangelho, primeiro evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mas nós vamos ler apenas o verso de número 9. Mateus 5:9. Mateus 5:9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu queria que a igreja repetisse comigo. Nós temos muitas bem-aventuranças, mas hoje eu quero falar sobre essa aí. Vamos falar juntos para a gente até decorar. Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que será que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? A própria Bíblia já explica isso. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Amados, por muito tempo, quando eu lia esse texto aí, bem-aventurados os pacificadores, eu pensava que era mais propriamente alguém que gostava de estar sempre em paz, que amava a paz, que buscava a paz, e era alguém que trabalhava para ele pela paz. Mas agora, essa semana, ruminando, estudando, pesquisando, eu vim a perceber que é muito mais do que isso. Quando o texto diz bem-aventurados os pacificadores, esse texto está querendo dizer que pacificador é aqueles que promovem a paz. Então, não é propriamente apenas querer ter paz. É muito bom ter paz. Eu acho que uma das coisas mais gostosas da nossa vida é uma vida em paz. Quem que não gosta de chegar à noite, depois do trabalho, depois do jantar, depois de um tempo com a família, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Uma pessoa que está em paz, você percebe que ela às vezes influencia outras pessoas. Assim como o agitado influencia o outro, né? O nervoso, o ansioso. Está todo mundo bem em casa, o ansioso chega, põe todo mundo cheio de ansiedade. Fica todo mundo nervoso também, porque agita todo mundo com sua ansiedade. Mas o homem e a mulher que busca a paz, que tem a paz, ele consegue transmitir a paz. Então esse texto ele não está dizendo apenas para nós termos paz, mas esse texto está dizendo que é bem-aventurado ou é feliz. É muito interessante, porque a palavra do original de bem-aventurado é feliz. Há quem diga até que a palavra do bem-aventurado no original é felicíssimo, quase que uma expressão mais forte do que apenas, entre aspas, ser feliz, que já é bom demais. Felicíssimo os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Irmãos, infelizmente nós temos muita gente que atua como jogar gasolina numa fogueira, né? Colocar lenha. Aliás, um dos textos que nós vamos ler aqui fala sobre isso, para que se incendeie mais a guerra. Eu não sei dos homens aqui como é que foi a sua infância na escola, mas vocês devem ter passado, porque todo mundo passa por isso, daqueles meninos que diziam que iam brigar na hora que saísse no recreio, ou depois da aula, melhor, para não ir para a diretoria. Não sei se você passou por isso, Paulo, mas aí todo mundo na classe vai ter briga, e era uma festa. Eu vivi isso na minha sala de aula. Acho que os homens aqui, a maioria viveu isso também, porque acho que quase todo mundo passou por isso. E quando chegava lá fora, eles formavam aquele círculo assim, e se o outro estava querendo desistir, um já empurrava, jogava o cara para o meio da roda, e o outro já vinha dando soco, e ninguém segurava. Queria era que ver sangue, né? Infelizmente a gente cresce e não muda muito às vezes. Às vezes parece que a gente quer ver sangue também, e isso está longe do Evangelho de Jesus, né? Às vezes a gente parece que quer ver a casa pegar fogo. Então esse texto ele vem dizendo
que o projeto de Deus não é apenas que a gente tenha paz, mas o projeto de Deus para nós é que a gente vá pacificar as pessoas. Então, o projeto de Deus é quando eu ver duas pessoas em briga, eu controlar os dois lados, acalmar os dois lados, ajudar, e de repente até mostrar para os dois lados que eles também têm virtudes e não só defeitos, e que se um está brigando com o outro, é porque não está vendo coisa boa no outro, está vendo só coisa ruim, só defeito no outro. Bom, uma definição boa do pacificador, quem sabe seja primeiramente ter paz com Deus. Eu acho que para nós fazermos paz, promovermos a paz, sem dúvida nenhuma eu preciso ter paz com Deus. Quando eu estou em paz com Deus, as coisas ficam muito mais fáceis, as decisões ficam mais fáceis, as atitudes que eu tomo, as conversas que eu tenho. Se eu estou em paz com Deus, eu tenho facilidade de influenciar pessoas, de melhorar a vida, de agregar valores à vida das pessoas. Segunda definição muito importante, sem dúvida nenhuma, é paz com o outro. Como é que eu vou ser um pacificador se eu vou tentar separar uma briga aqui, logicamente, muito ilustrada aqui entre a Vera e a pastora Débora, se eu próprio estou em briga com o irmão ali? E elas vão dizer para mim, mas peraí, o que adianta você está querendo aqui me dizer que eu não posso brigar com a Vera, não posso brigar com a pastora Débora, se o senhor está em briga com fulano de tal, né? Então eu preciso estar em paz com Deus e em paz com os outros. E terceiro, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Irmãos, nós atendemos aqui todo dia, eu e a pastora, pastor Paulo, pastor Azaf de jovens. E muitas vezes nas semanas, e muitas semanas vem pessoas aqui que o problema delas não é com os outros. O problema delas às vezes não é nem com Deus. O problema delas é com elas mesmas. Muita gente, irmão, que já deveria se sentir perdoado, não se sente. Traz um sentimento de culpa. Não está em paz consigo mesmo. E quando a pessoa não está em paz com ela mesma, ela não pode transmitir paz. Ela tem dificuldade para ser pacificadora, para transmitir a paz e para ajudar. É muito interessante, vocês devem se lembrar, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945. E ela foi criada porque havia um objetivo da ONU, que era pacificar ou trazer paz, fazer a unidade das nações. E infelizmente, às vezes a gente vê que isso não tem acontecido. Por mais que eles lutem, às vezes não acontece isso. Mas esse era o objetivo da ONU. Inclusive quando a gente ora aqui, e a gente ora por países, essa semana foi algo que aconteceu comigo assim no meu coração. Eu acho que nós poderíamos orar pela ONU. Nós vimos o nosso presidente falando lá essa semana, né? Nós vimos comentários de todos os países da ONU. E nós estamos vendo o que tem acontecido lá no Afeganistão. Então, promover a paz é quase um desafio. Promover a paz é quase que um dom. Mas isso Deus nos dá. Hoje, no final dessa reunião, se nós orarmos juntos e pedirmos, Deus, me dá a unção de ser um promotor, um promovedor da paz. Deus vai fazer isso, irmão. Deus não só vai te deixar em paz, porque Ele é Deus de paz, mas Ele vai te dar sabedoria para colocar paz. Quantos de nós não temos precisando de colocar paz na família, que já não se reúne mais no almoço? O Natal está chegando aí, né, irmãos? Daqui uns meses já chegamos no Natal. Que tristeza quando às vezes a gente fica sabendo de algum Natal onde as pessoas não podem se assentar à mesa junto mais, porque o cunhado brigou com o primo, com o genro, com o sogro, com a sogra, com alguém. Então nós precisamos ser promotores da paz. Agora, um dos grandes problemas que impede a paz são palavras. Todas as nossas palavras são muito importantes. Abra sua Bíblia comigo, num texto conhecido, mas Provérbios, que é o livro de sabedoria. Toda vez que você lê Provérbios, você fica mais sábio. Provérbios capítulo 15, e o verso de número 1. Provérbios 15, 1.
Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, grife isso na sua Bíblia e peça a Deus que Deus sempre te dê essa palavra branda. Você quer ver uma resposta disso? Um dia um amigo estava comentando, um pastor, que no trânsito aí, acho que de São Paulo, dessas grandes capitais aí, ele sem querer, para escapar de um outro carro que vinha rápido, ele fechou um carro no trânsito. E quando ele fechou esse carro, o cara ficou tão bravo, o cara parou o carro, abriu a porta e veio para cima dele, para entrar dentro do carro e tirar ele, para bater, para brigar com ele. Quando o cara fez isso, ele saiu do carro e falou assim: me perdoe, meu. Me perdoe, eu errei muito aqui, eu tive que sair para escapar de um carro que vinha nessa velocidade e te cortei, mas eu quero que você me perdoe. E quando ele falou, você me perdoe, o rapaz se desarmou. Existe uma palavra mágica, entre aspas, porque essa palavra mágica nem existe na verdade, né? Deus não é Deus de magia, mas existe uma palavra tão poderosa chamada perdão. E nós, às vezes, não conseguimos ser pacificadores porque nós temos dificuldade para pedir perdão. Nós temos, como seres humanos, naturalmente, uma tendência a sempre achar que estamos corretos. E que sempre a outra pessoa é que deve dar o braço a torcer. A outra pessoa é que deve vir até nós e pedir perdão. E por isso nós deixamos de ser pacificadores, às vezes, em muitas situações. Porque a palavra branda, ela desvia o furor. Quando esse pastor saiu do carro e disse para o rapaz: olha, fica calmo, eu errei e eu te peço perdão, o rapaz, na hora, mudou o jeito, a fisionomia e voltou para o carro, é porque a palavra branda saiu dali. Se ele dissesse: o que está acontecendo? Você achou ruim? Vem aqui, vamos resolver no braço. E poderia ter resolvido assim. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, o que tem de gente irado nas famílias, nas empresas, no dia a dia, em vários lugares da sociedade, gente irada no trânsito, porque a única palavra que eles ouvem são palavras duras. O mundo não é fácil, né? O dia a dia da sociedade não é fácil. Agora, se a gente ainda usar só palavras duras, como seremos promotores da paz? Vamos dar uma olhada num outro texto? Aí do Provérbios, né? Sabedoria, 26:20. Coloca para mim aí, por favor. Provérbios 26:20. Irmãos, olha esse texto. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Um dos critérios que às vezes a gente aprende na vida nessa área é a gente evitar conversar com pessoas que gostam de contenda. E eu sei que não é fácil, mas quando você chega num grupo e ali está armando-se uma contenda, você sair do grupo. E a pessoa vai até perceber que você não gostou, mas não tem problema. Porque ela vai entender que você não gosta daquele tipo de fofoca. Quando não existe lenha, o fogo se apaga. O problema é que às vezes a gente ouve e vai aumentando. E quanto mais gente vai chegando na história, a fogueira vai ficando mais acesa e maior. E vai aumentando a lenha para consumir. Mas se não houver lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Agora, o outro texto que nós vamos ler está ligado ao problema de não sermos pacificadores por causa disso. Esse é um dos mais fortes da Bíblia, eu acho. Está em Provérbios também, 6:16. Pega aí Provérbios 6:16. Só que esse nós vamos ler um texto maior. 6:16 de Provérbios diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. Pense nisso, irmãos. 6 ele aborrece. Mas a 7ª, que é a pior, a sua alma abomina. A palavra abominação do original é a mesma palavra para nojo. Então é como se Deus estivesse dizendo assim:
6 coisas eu fico chateado, triste. Mas a 7ª eu sinto nojo quando ela acontece. Imagine Deus sentindo nojo dessa atitude. Então a primeira coisa, olhos altivos. Quem já nunca passou por isso? De conversar com alguém que se sente superior a você. É terrível. A pessoa te olha de cima para baixo. A pessoa te olha assim como se você fosse a pior pessoa do mundo. E tem gente assim, olhos altivos. Língua mentirosa. Acho que nós convivemos com isso quase todos os dias, né? Na sociedade. Porque a mentira, ela faz parte da vida da sociedade para se resolver problemas. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª está aqui, irmão. Aqui Deus sente nojo. E o que semeia, o quê? Contenda entre os irmãos. Isso aqui traz nojo a Deus. Nojo ao Senhor. Viver em sociedade é um desafio. Francisco de Assis, ele fez uma oração que você já deve ter ouvido sem dúvida nenhuma, mas eu acho muito bonita essa oração dele. E ele dizia assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Essa é uma parte da oração de Francisco de Assis. E é uma oração que a gente precisava pensar nela todos os dias. Irmãos, a paz, ela não é uma ausência de conflitos. Porque às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou estar em paz se eu estou com gente doente em casa, estou desempregado, estou enfrentando um problema familiar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é muito diferente. É por isso que ela é uma paz de Deus. É uma paz inexplicável. Você não consegue explicar, às vezes, como é que você vai na casa de alguém que está vivendo momentos difíceis. Eu vou dizer para você, aqui, acabamos de orar aqui pela Eliana no Natal. Esses dias eu fui lá, sentei, fiquei no sofá conversando com ele. Com todo esse momento difícil que eles estão vivendo, existe paz no coração deles. Porque essa paz, pastora Débora, é uma paz que Deus dá. E é uma paz também que vem no coração dos promotores da pacificação. E o texto diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós temos muitos textos na Bíblia sobre a paz. Por exemplo, em Romanos, diz que Deus é Deus de paz. Em Efésios, diz que Jesus é a nossa paz. Em Romanos 14, diz que o seu reino é paz. Em 2ª carta aos Coríntios, diz que os irmãos saúdam os proclamadores com a paz e a mensagem da paz. Em Colossenses, fala que paz é o estilo de vida, que a paz seja o árbitro do nosso coração. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Ou seja, a Bíblia é cheia de referências de paz. Como é que nós estamos lidando com essa paz? Existem muitos ministérios, né? E Deus fala na palavra dele sobre o ministério da reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios, por gentileza, 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler juntos os versos 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, ou por meio de Cristo. E nos deu, irmãos, olha essa expressão aqui, se você nunca parou e reparou, as pessoas que foram até Jesus, como nós fomos, e aceitamos o Evangelho, esse texto diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. De repente você encontra na igreja pessoas dizendo assim: eu não tenho ministério nenhum. Não toco, não canto, não prego, não dou aula na escola bíblica, não sou líder de um grupo. Mas Deus deu para todo mundo, Barbosa.
o ministério da reconciliação. Ou seja, ninguém fica sem o ministério. E você pode imaginar um ministério melhor do que esse? Ele nos deu aos homens o ministério da reconciliação. Olha o 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E mais uma vez, irmãos, encerra dizendo: e nos confiou a palavra de reconciliação. Em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje pensando sobre reconciliação, sobre pacificação, sobre promover paz, porque nós podemos fazer isso. Agora, existem alguns inimigos, né? Alguns inimigos da reconciliação. O primeiro inimigo sou eu próprio. Às vezes eu me acho no direito de querer ter os meus direitos, os nossos direitos. O eu, o meu. Às vezes a gente fala assim, isso é meu, sou eu farei, eu posso, eu sei. E toda vez que a gente faz isso, o nosso eu cresce, né? E quando o eu cresce, fica difícil reconciliar. Fica difícil fazer um acerto. Existem mais de 400 referências na Bíblia a respeito de paz. Na verdade, começa lá no Éden e vai terminar lá na eternidade. Então, o Deus da paz, ele é chamado de Deus da paz. Vamos olhar Hebreus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, verso de número 20. Hebreus 13, 20. O texto diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. E essa palavra, o Deus da paz, você vai encontrar em muitos textos da Bíblia. Porque ele faz questão de dizer que é o Deus da paz. E quando Jesus vem, Isaías, entre tantas coisas que Isaías chama Jesus, Pai da eternidade, Deus forte, ele chama de o príncipe da paz. A palavra paz está espalhada. Só que nós, quando saímos na sociedade, temos a impressão que não é isso que está acontecendo. E é por isso que Deus levanta a igreja. Por isso que Deus levanta pessoas como nós. Para que sejamos promotores. Gente que vai promover essa paz. Eu tive o privilégio de, na primeira vez que fui para Israel, o nosso grupo foi até a frente da casa de Yitzhak Rabin. E ele morreu há um tempo atrás, né? Mas nós fomos lá conhecer. Logicamente não entramos lá, mas conhecemos a casa dele. Conhecemos também a casa de leis lá de Israel. E vimos aquele menorá lindo, representando a paz, símbolo do judeu lá em Jerusalém. E eu lembro que alguém disse que ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, Yitzhak Rabin. E uma das frases dele, que ficou marcada no mundo todo, ele dizia assim: a paz não se faz com amigos, a paz se faz com inimigos. Então eu quero encerrar essa palavra de hoje com essa palavra. A paz não se faz com amigos, a paz se faz com inimigos. Se você conhece, se tem um inimigo, e às vezes todos nós temos, né? Quem sabe hoje Deus esteja dando uma arma para nós, uma ferramenta para nós, sairmos daqui como pacificadores, promotores da paz, e fazendo a paz entre aqueles que muitas vezes não querem a paz. Mas Deus vai nos dar graça, porque Ele diz: bem-aventurado os pacificadores, serão chamados filhos de Deus.